De hoje, a arquiteta Denise Guarese e o engenheiro Roberto Haddad falando sobre arquitetura de interiores. Denise, arquiteto e design pode trabalhar junto? Deve trabalhar junto, né? Porque assim como o arquiteto trabalha com o engenheiro, o design tem que trabalhar com o arquiteto, né? Cada um do seu quadrado, cada um com as suas limitações profissionais, assim como eu também tenho que respeitar as minhas limitações profissionais em relação ao que o Beto faz, ou que em relação ao engenheiro eletricista faz, ou o que faz hidráulica, o que faz acústica. A gente tem aí uma parceria, cada um tem as suas limitações. E aí o design deve trabalhar em parceria com o arquiteto se ele quiser fazer uma coisa maior, com um maior volume. Na realidade, a palavra design é atual, né? Mas dentro de uma contemporaneidade. Eu fiz o curso de decoração, que chamava... Eu sou formada em decoração, eu sou decoradora, ainda enquanto estudava arquitetura. Então, eu me formei primeiro no curso de decoração e depois me formei em arquitetura. Fiz os dois cursos juntos. E depois mudou a nomenclatura para ficar um pouco mais sofisticado e falar o nome em inglês, mas nada mais é do que fazer a decoração. Eu faço as duas coisas, até porque eu posso fazer as duas coisas e porque eu tenho formação nas duas áreas. Mas o design de interiores, que só tem formação no design, tem que procurar uma parceria com um arquiteto para poder trabalhar cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo o que gosta, o que sabe fazer. Muitos arquitetos, embora possam fazer a parte de interiores, de design de interiores, não fazem porque não gostam ou porque escolheram outra área de atuação. E aí sempre precisa de alguém para trabalhar em parceria. E aí um complementa o outro, são profissões complementares. Mas está conseguindo aí, o pessoal está conseguindo enxergar essa possibilidade? Porque existe sempre um pouquinho, né, de receio, às vezes, principalmente do arquiteto, né, que por ser uma profissão hoje que está se destacando os designers, né, no mercado. Na realidade, o que existe é uma certa confusão, né, o que pode e o que não pode, né? E o que a gente tem que entender é assim: a arquitetura é uma profissão regulamentada por lei. Quem regulamenta uma profissão é o governo, né, é o presidente da República. E ele só regulamenta aquela profissão se ele entende que ela coloca em risco a sociedade. Então, é assim com todas as modalidades da engenharia, que o Beto citou algumas, mas são muito mais, com a arquitetura, com a medicina, com a odontologia. Então, assim, quem quer ser dentista tem que fazer faculdade de odontologia. E só quem cursar a faculdade de odontologia pode montar um consultório e ser dentista. Da mesma maneira, o médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, porque são profissões que colocam em risco a sociedade. Então, quando o governo regulamenta uma determinada profissão, ele determina que quem quer trabalhar naquela área tem que fazer a faculdade específica daquela área. Então, eu não posso fazer engenharia de tráfego porque eu sou arquiteta, eu não estudei para isso. Eu tenho uma noção geral, básica de cálculo estrutural, porque no meu curso me fornece. Mas eu não falo para você que eu sou uma expert. Tanto é que eu falo, olha, para o meu cliente, eu preciso de um engenheiro junto comigo. Eu não me meto a fazer isso, porque o meu conhecimento é básico, embora eu tenha isso na faculdade. Mas a minha carga horária, perto da minha carga horária de estrutura, perto da minha carga horária de projeto, é muito pequena. Né? Então, assim, eu não tenho esse know-how que o Beto tem, por exemplo, quando eu falo, Beto, preciso de uma metálica, ele sabe muito. Eu não tenho esse conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar em parceria. Embora na lei, dentro da minha profissão, eu até poderia fazer algumas coisas que eu não faço. Mas, assim, tem algumas coisas que a lei diz, só você pode fazer. E aí, então, dentro da lei, da lei da arquitetura, a gente tem a Resolução 51, que dá as atribuições privativas do arquiteto, que só o arquiteto pode fazer. E, na realidade, o design de interiores não é uma profissão regulamentada. O governo não entendeu ainda, eles estão tentando regulamentar a profissão, e o governo não entende que a profissão coloque em risco a sociedade. Então, por isso que ele não regulamenta. E aí, isso possibilita que qualquer pessoa pode fazer isso, independente se tem uma formação, um estudo, ou uma faculdade, que existem as faculdades, mas ela não é obrigada para exercer. Hoje, eles têm uma coisa muito mais recente, bem recente, eles têm um reconhecimento da profissão por uma lei, mas eles não têm uma profissão regulamentada. O que significa uma profissão regulamentada? Você tem que ter um conselho próprio, eu tenho o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Beto tem o CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, que era o mesmo, que a gente dividia o mesmo conselho. Desde 2010 nós separamos a nossa união
E aí nós temos cada um seu próprio conselho. Isso significa que nós somos fiscalizados. O conselho tem a função de fiscalizar o exercício da profissão. Porque a fiscalização protege a sociedade contra o mau exercício da profissão. Por isso que nós nos submetemos a essa fiscalização. Por isso que nós temos um conselho que, assim como tem o médico, como tem o dentista. O designer não tem esse conselho, não tem essa fiscalização, não tem a profissão regulamentada. E ele tem lá um limite, até nessa lei nova que fizeram agora, reconhecendo a profissão, ele tem esse limite, salvo as atribuições de profissões regulamentadas. Então, ele tem que obedecer o que só eu posso fazer, o que só o Beto pode fazer. E aí, a partir do momento que ele entende que ele tem limitação, porque o curso que ele cursou é um curso menor, de carga horária menor, não tem o conhecimento todo que a gente teve. Muitos nem fizeram curso, né? Às vezes fizeram o autodidatas. Então, eles têm que entender as limitações. E a partir do momento que ele respeita o nosso campo de atuação, nosso conhecimento técnico, a gente convive bem. Não vejo problema nenhum com eles, desde que respeitem os seus quadrados. Cada um no seu limite, né? Agora, Beto, uma obra já existente, dá para alterar o estrutural dela? Dá sim. Hoje até tá bastante comum esse tipo de solicitação. Um reaproveitamento dos imóveis, né? Tanta coisa mudou, os espaços passaram a ser ocupados de um modo diferente. E reduzidos também, reduzidos, né? Extremamente reduzidos, né? Então dá sim para você, existe essa necessidade de você rever a ocupação de uma edificação. E aí você começa, essa edificação, quando foi concebida para um determinado uso. Isso leva essa edificação a ter uma capacidade de carregamento, uma capacidade de suporte e tal. Basta você fazer essa comparação e fazer reforços ou adaptações, cortes, eliminação de pavimentos, transformar pé direitos em pé direitos duplos. Tem toda a possibilidade. E hoje você tem o auxílio dos materiais, que a gente não tinha antigamente. Hoje nós temos fibra de carbono. Você consegue fazer um reforço estrutural com um papel. E que diz que sustenta exatamente, toneladas. Aquela mesma fibra de carbono que vai na Fórmula 1. Então nós podemos revestir pilar, colocar aquilo como armação, com armadura de laje, armadura de pilar. Já tive a oportunidade de fazer um reparo numa estação de tratamento de esgoto. É muito caro, mas muitas vezes é a única saída, é a única coisa que você pode fazer. Então é muito legal, muito interessante e muito comum. Muito comum. Principalmente em São Paulo, vamos lá, um dos prédios mais bonitos que eu acho, ali na Estação da Luz, né? Você teve uma utilização completamente diferente agora, né? Nós temos o Museu da Língua Portuguesa, nós temos a Casa São Paulo. Você entra lá dentro, é maravilhoso, os espaços foram ampliados e tudo aquilo é de alvenaria, é uma estrutura muito menos versátil e é mais difícil, ela é mais dura, mais difícil de adaptar formas. E você pode fazer o que você imaginar, hoje você consegue fazer. E essa possibilidade acaba dando um ambiente arquitetônico muito mais bonito e moderno. Exato, vezes, né? Você mantém a história, né, da edificação, mantém aquilo como um marco e adapta a utilização. Está perfeito. Né? Agora, no caso, assim, existe todo esse processo, né, da engenharia para fazer essas obras, né, essas mudanças. Existe um índice no mercado de pessoas que não seguem para executar as normas ou as regras em obra? Infelizmente existe, mas o pessoal sempre paga muito caro com isso. Às vezes você tem ruptura de edificações, inviabiliza esse prédio. Existe sempre a tentativa de se fazer. Economia, Beto? Infelizmente porque a gente imaginar que seja ignorância, eu não dou esse crédito. Porque quem chega a um nível tem um certo nível, você tem uma posição de financeira razoável, então você compra um imóvel, e aí você sai adaptando ao seu
a seu bel prazer, eu acho que não digo ignorância, mas é uma calamidade, é um negócio. Você põe em risco pessoas, vidas. Eu já participei, já tive casos, não vou falar, citar onde estava sendo feito uma adaptação bastante severa num prédio, um prédio antigo de alvenaria. Aí fui chamado depois que essas adaptações estavam num nível muito complicado. Nós estávamos conversando dentro do prédio, aí eu olhei aquilo, falei, vamos conversar ali fora. Caiu no meu calcanhar. A gente saiu, ao sair do imóvel ele caiu. Eu só não morri porque eu tive... Deus falou, vai conversar não lá é fora. Sua hora. Vai não é conversar lá sua fora. hora, né? Então, e aí você vê, quer dizer, absolutamente, não dá para entender como é que alguém chega a essa conclusão, que é econômico você não utilizar um profissional. Não dá para entender. Ou também não usar o profissional e tentar também economizar em material, porque eu vi que vários materiais, igual eu falei há pouco na questão de ter acompanhado uma obra, até o concreto, tudo era testado, né? Tinha uma reserva de guarda, né? É muito delicado, né? Só quem vê de perto, vê de perto uma obra para ver quantos detalhes. Né, vai ver o prédio do Rio de Janeiro que desabou e levou mais um, né? Por falta de projeto, falta de profissional, né? Olha que irresponsabilidade, né? Realmente é perigoso, uma consequência muito grande aí que leva... É mais caro do que não contratar o profissional. É muito mais caro do que não contratar, do que simplesmente... E fora o prejuízo material ou de vidas, né? Isso, bom, gente, a gente vai para mais um intervalo aí rapidinho e a gente volta já já.